Olá, minha gente! Vamos começar mais uma revisão voltada para o Enem. E eu espero que você esteja pronto, preparado para essa revisão e principalmente para a prova, né? Força, guerreiro, coragem, confiança, que aí você vai chegar aonde você quer, tá? Vamos começar o primeiro quesito com um texto publicitário. Você sabe que o Enem trabalha muito gêneros textuais, né? Há uma diversidade muito grande de gêneros textuais. E a propaganda é um desses gêneros importantes e que são recorrentes na prova do Enem, tá bom? Você é acostumado a ver propaganda sempre com uma imagem de fundo, não é? E palavras, às vezes mais imagem do que texto, né? A linguagem não verbal sempre prevalece nos textos publicitários. Mas agora nós temos o contrário. Esse aí é um texto publicitário, tá? Propaganda, e não tem imagem. Propositalmente, o título do texto é Palavras têm Poder. Muito cuidado aí com esse acento no tem, viu? Na sua redação, o sujeito aí é palavras no plural, tem no plural, então com acento, ok? Então, palavras têm poder. Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Liberdade de expressão, a escolha é sua, a responsabilidade também. Você viu aí um título? Você viu aí um subtítulo em que um explica o outro. Há uma intertextualidade com o texto e o subtexto, tá bom? Ele deixou bem claro que você é livre para escolher. Você tem a liberdade de expressão, mas também você deve ter a liberdade com responsabilidade. Veja bem claro aí, liberdade de expressão. A escolha é sua, a responsabilidade também, tá? Então vamos lá. A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos e estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nessa ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie. 0800 281 9455, Ministério Público de Pernambuco. Está aí então a fonte disponível e o endereço eletrônico, tá certo? Bom, pela análise do conteúdo, você está percebendo aí que houve uma intencionalidade do texto de comunicar uma ideia para o leitor, para o público, onde fosse veiculada essa propaganda, né? Seja qual for o suporte, mas a intenção é chegar até o grande público. Então, pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social, vamos lá, propagar a imagem positiva do Ministério? Não, você viu logo que não houve intenção alguma de fazer propaganda do Ministério. O Ministério que está assumindo a responsabilidade da propaganda e, portanto, está assinando o texto, né? Então, a intenção não era essa. A pergunta é, constata-se que esta campanha publicitária tem como função social. Está vendo? Já que quem está assinando, quem está se responsabilizando pela propaganda é o governo do estado de Pernambuco, né? Então, a função social dela é conscientizar a população que direitos implicam deveres. Letra B, portanto, a resposta, tá? A intenção clara é essa desde o início do texto. Conscientizar a população de que você tem direitos, né, de se expressar, mas também tem a escolha, né? Você escolhe o que dizer, mas também deve escolher com responsabilidade. Um detalhe, minha gente, de gramática na letra B, que eu não posso deixar em branco, é a regência do verbo implicar. Muito cuidado aí, ó. Na letra B tem direitos implicam deveres.
O verbo implicar, quando significa resultar, ter como consequência, ele é transitivo direto. Cuidado na sua redação, porque muita gente usa esse verbo em redação e usa com preposição, implica em. E nesse sentido ele é transitivo direto, não há preposição, por isso direitos implicam deveres. Ok? Uma fugidinha de leve aí da questão. Vamos para a próxima. Agora, outro gênero textual. Agora um tipo de texto poético, formato de poesia. Isso muda a linguagem. A linguagem poética ela é mais concisa, é mais compacta, né? E muito cheia de significado, porque trabalha muito com a linguagem figurada, tá bom? Vamos lá? Um amor desse era 24 horas lado a lado. Um radar na pele. Aquele sentimento alucinado, coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era a hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais. Só de lembrar do meu perfume, do seu perfume, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente, nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Esse amor deixou marcas no meu corpo. Esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Bom, você percebeu que há uma intencionalidade do autor, dos autores do texto, de provocar uma relação da linguagem do texto com características próprias de quem ama, de quem tem um amor espiritual, um amor físico, não é? Um amor que descamba para o sexo, por exemplo, que em alguns momentos aí ele dá uma sugestão de sexo, né? Amor e sexo, mas que na verdade ele quer outra coisa. Observe que também existem algumas palavras aí que atingem justamente a intenção do autor. Observe, lá no meio do texto tem só de lembrar do seu perfume que arrepio. A impressão que você tem é de que uma pessoa que tem uma boa lembrança do amante, do amado, né, da pessoa querida, que aquele perfume lembra, e aí você tem aquele prazer de sentir aquele aroma, porque me leva à lembrança da... Mas olha depois, que arrepio, que calafrio, que o meu corpo sente. Nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Esse amor deixa marcas. Estão percebendo as palavras? Elas podem ser usadas com um sentido amoroso, um sentido de um amor impulsivo, né? De um amor muito grude, como nós chamamos no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, há uma intenção de falar do amor, da violência no amor, do desrespeito ao próximo. Presta bem atenção. Essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e o relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia empregada na letra é qual, minha gente? Presta bem atenção. Vê o que eu falei agora. Uma leitura desatenta, você ia pensar até que era um poema que descrevia um amor, uma volúpia, um volume muito grande de sentimento que descambava para a sensualidade, como eu falei. Mas, na verdade, a intenção era outra, porque ele usou categoricamente, pontualmente, algumas palavras que levavam a essa coisa do relacionamento abusivo, da pancada, né? da dor. E é por essa razão, então, que a gente vai ver que não é a letra A. O texto não há uma revelação da submissão da mulher à situação de violência. Ela, muito pelo contrário, há uma denúncia, como quem quer alertar a mulher para uma situação que ela deve ter cuidado. Cuidado com essa relação amorosa, porque ela pode virar amanhã uma relação abusiva. E você pode ser a vítima. A intenção é essa, tá? Ele não dá ênfase na necessidade de se ouvirem os apelos da mulher agredida, que continuadamente pede socorro. Não existe ainda alguém agredido. O texto supõe a possibilidade de uma possível agressão, de um possível relacionamento abusivo, mas que ainda não aconteceu. Então não pode ser a letra B. A letra C, exploração de situação de duplo sentido. Olha agora,
Duplo sentido. Então, a ambiguidade do texto está justamente no fato de ele falar de coisas que são até próprias de uma relação amorosa, a sensualidade, como eu falei, mas ao mesmo tempo, algumas palavras atentam, levam você a pensar na questão do abuso, né? Do maltrato, do exagero, tá? Então, vê aí a letra C, a pergunta é, para tanto, a estratégia empregada na letra é a exploração de um duplo sentido, que mostra que atos de dominação e violência não configuram amor. Pronto, tá aí então a resposta que a gente queria, essa daí. Então, a violência não tem relação alguma com amor. O fato de você bater, de você fazer com que aquilo pareça ser um amor, ser ciúme, proteção, na verdade você está externando um sentimento de irresponsabilidade, de agressividade, não é? E de desrespeito. Precisa ter cuidado. E a letra da música chama atenção para isso, justamente nessa linguagem ambígua. Ok? Vamos lá então agora, um novo estilo, minha gente. Agora um estilo narrativo. Eu já passei pela propaganda, um novo gênero agora também. Já passei pela propaganda, já passei pela propaganda oficial, você viu que era do governo do estado. Eu passei por uma letra de música, uma canção, e agora uma narrativa, né? Vamos lá. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lawson. Nosso homem, que estava na vigia, viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch G. Dreber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue, nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo o assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. Bom, está aí então uma narrativa de suspense do gênero policial. Vamos lá então, vamos ver o que é que eles querem. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos, você viu que ele previne, né? Ele vai prevenindo o seu leitor de que houve vários problemas inesperados, que é o que está chamando aí de enunciados negativos. Esperava-se que houvesse uma definição do que aconteceu na cena, mas os enunciados negativos que estão no texto, né, têm a função, na verdade, de quê, minha gente? De restringir a investigação. Ele não quer restringir a investigação, né? Ele não quer deixar a coisa. Você percebeu que ele convida até a pessoa, se você não tiver condições de ir até lá, venha para mim que a gente conversa e a gente discute isso aí, porque tá um enigma, né? Na verdade, minha gente, o que ele quer é refutar possíveis causas da morte do cavalheiro, auxiliando na investigação. Então, que dá a letra B. Refutar é rejeitar, tá certo? É não aceitar, ok? É deixar de lado. Então, as possíveis causas do cavalheiro. Você observa aqui, ó, quando ele fala, por exemplo, prestem bem atenção aqui, ó. Nosso homem que estava na vigia viu uma luz às 2 da manhã. Logo adiante ele diz, quando se aproximou, encontrou a porta aberta. O corpo de um cavaleiro bem vestido, né? Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Então, o que ele queria, na verdade, era rejeitar, refutar possíveis causas da morte do cavaleiro, né? E aí, com isso, ajudar na investigação, para que não se fosse de imediato tomar uma decisão que não fosse adequada ou acertada. Ok? Vamos para o quarto quesito. A quarta questão é um novo gênero textual, que agora também, como o anterior,
que era um gênero narrativo e que, portanto, está dentro dos gêneros literários. A gente fala de gênero textual, a gente fala de qualquer texto, científico, não científico, literário, não literário, todos os textos que apresentam uma função sociocomunicativa. Mas quando a gente fala de gênero literário, fica mais específico. São aqueles gêneros textuais que têm uma relação muito íntima com a arte. Tá bom? E aí a gente tem um agora que é claramente um gênero literário dos mais conhecidos, que é o gênero dramático. Isso aí é uma disposição textual própria do que a gente chama de peça de teatro. Então, antes de ser encenado, antes de ser levado a um palco, nós temos um gênero literário chamado de gênero dramático. E a organização desse texto é bem singular, né? Ele é colocado só com diálogos. Então, ele apresenta a personagem e a fala da personagem. Então, agora vai com outro personagem do diálogo, né? E aí, locutor e interlocutor, mostrando, então, a cena que está se passando naquele cenário. E claro que aí depois pega-se esse texto do gênero dramático e aí se elabora uma outra arte, que é o teatro. É quando se vai representar esse texto em um palco, tá certo? Então, o que é que eu tenho aí? Primeiro, Heloísa conversando com Pinote, que são dois personagens, um diálogo até curtinho. Heloísa fala, faz versos? Pinote responde, sendo preciso, quadrinhos, acrósticos, sonetos, reclames. Heloísa, então, continua a conversa, né? Futuristas? E Pinote, então, não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. No jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento, mostra a faca, e fiquei passadista. Então, veja que há uma certa ironia, porque você percebe que o autor do texto é o Oswald de Andrade, está aí na fonte, né? Oswald de Andrade, na peça O Rei da Vela, que é uma sátira à sociedade da época, é uma crítica ao consumismo, à elite, ao capitalismo de modo geral, né? Uma peça que discute muito o comportamento da sociedade burguesa daquela época e condena muitos costumes burgueses. Então percebe-se a intenção dele de mostrar que o personagem aí não é o Oswald de Andrade, que por coincidência o Oswaldo tinha sido um poeta, né, futurista no passado, que tem a ver com aquela modernidade da Semana de Arte Moderna, né? E aí não foi aceito pelas elites, não foi bem compreendido pelo público conservador, né? E aí ele diz isso com todas as letras, foi uma tragédia, né? Embora mais tarde tenha sido reconhecido e louvado e exaltado como um dos grandes poetas do século XX, o Oswald de Andrade, que aí a gente vê claramente representado pelo personagem Pinote, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para essa rubrica. Já na última linha do texto, você tem aí na última linha do texto 2 parênteses, né? Que tem assim, mostra a faca. Isso aí chama-se rubrica. É onde o autor do texto mostra os detalhes da cena. Pode ser um gesto que o personagem faz, pode ser a saída dele da cena ou a chegada dele em cena, entendeu? Pode ser um movimento qualquer de corpo. E isso é uma forma de o leitor acompanhar bem a cena e entrar bem dentro da cena, tá bom? Vamos ver então o que é que ele quer da gente agora. O fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30 diante de determinada vanguarda europeia. A vanguarda que eu falei para vocês é justamente o futurismo, a que ele se refere, que eu disse até que o Oswald de Andrade foi um desses namoradores, né, da
do futurismo, né? Ele foi um dos que abraçou a causa futurista no Brasil, embora naquela época, de um modo geral, o escritor não gosta muito de rótulos, não gosta de ser chamado disso ou daquilo, né? Mas eles abraçaram a causa futurista. Então, o autor do texto, Oswald de Andrade, parece se retratar na personagem Pinote, que fala como se fosse a voz do próprio Oswald, dizendo que realmente foi um poeta futurista no passado, mas que não foi compreendido, não foi bem aceito, tá bom? Então, atenção mais uma vez, o fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade, que é o Rei da Vela, o nome da peça, ironiza, a ironia está presente no texto todo, o tempo inteiro. A reação da sociedade brasileira dos anos 30, tá? Diante da determinada vanguarda europeia, que é o futurismo, tá? Então, nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura, atenção, minha gente, preconceituosa ao evitar formas poéticas simplificadas. Na verdade, não era preconceituosa. Vejam, o primeiro nome da questão vai meio que definir a resposta. Presta bem atenção. Você tem em cada alternativa, não é, um adjetivo, né, que vai orientar a resposta. Preconceituosa, conservadora, preciosista, nacionalista, eclética. Esses adjetivos que vão orientar a resposta que a gente quer, tá? Agora, para responder essa pergunta, além da leitura do texto, que é muito pouco texto para a gente ler, era preciso que você conhecesse o Oswald de Andrade, era preciso que você conhecesse também a geração de 22, o que aconteceu em 1922, né? Precisava também saber o que houve no momento de 1930 no Brasil, que já foi uma geração modernista que se distanciava um pouco daquele tumulto de 22, né? Uma certa vitória que houve da sociedade conservadora da época, acostumada com a poesia parnasiana, com a poesia de tom clássico, formal, erudito, né? E agora, em 1930, ele vem com essa peça de teatro justamente como uma tentativa de ironizar, de fazer essa crítica, mais uma vez, dessa sociedade conservadora que não queria abrir mão, então, dos seus gostos estéticos relativos a esse estilo conservador que era da poesia parnasiana, e não queriam aceitar de forma alguma os versos futuristas que os poetas modernos estavam trazendo, tá certo? Então, é uma questão rápida, simples, mas que ele apostou em seus conhecimentos de literatura moderna, principalmente o que aconteceu no Brasil nesse intervalo de 1920 a 1930, tá certo, minha gente? Praticamente já dei a resposta a vocês, então, letra B de bola, a resposta, então, o leitor mostra, atribui-se ao público leitor uma postura conservadora, ao optar por modelos consagrados. Quer dizer, o público consumidor estava muito mais adaptado a uma literatura já consagrada, de autores já famosos e conhecidos e que não aceitavam aquela modernidade futurista. Ok, minha gente? Então, vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.